Lembrar que isso também acontece nos Estados Unidos, né? Essas articulações entre o presidente e o Congresso, e muitos acreditam, na verdade, que o Congresso americano sempre deixa ali no final para tomar, né? Muitas vezes até na madrugada final do último dia, para votar esse aumento do teto aí da dívida americana, como uma forma de estressar, inclusive, né? Mostrar um enfraquecimento, muitas vezes até, desse poder de negociação do presidente. Isso já aconteceu inúmeras vezes, tá? Em governos republicanos, em governos democratas, e isso traz ali uma pressão, principalmente de Janet Yellen, indo às redes americanas, como ela foi agora trazer aí essa preocupação para pressionar o Congresso a votar o quanto antes esta possibilidade de subir o teto da dívida pública dos Estados Unidos, e, na verdade, é uma grande pressão para que os congressistas, então, façam isso, e eles, por outro lado, também vão estressando muito o governo, principalmente há uma ala mais radical ali dos republicanos que fazem isso para conseguir, né, estressar um pouco mais a gestão aí de Joe Biden, viu, Felipe? É um assunto que sim pode trazer uma grande preocupação, mas que muitos analistas acreditam que seja muito pequeno esta probabilidade disso vir a acontecer, até porque isso já aconteceu, esse estresse, diversas outras vezes, e sempre, né, os Estados Unidos consegue subir ali de última hora isso. Até porque a gente tem comentado, né, com os nossos convidados ultimamente sobre essa possibilidade, todos eles são unânimes ao falar que, caso haja algum tipo de calote na economia americana, isso pode fazer uma reação em cadeia em várias economias por todo o globo, inclusive com o fato, né, de que os Estados Unidos já estão ali em meio àqueles questionamentos, né, sobre o poder do dólar, sobre o poder da hegemonia do dólar no cenário internacional, e essa incerteza, essa instabilidade em relação à economia americana podia ser um passo a mais nessa falta, né, ou pelo menos nessa quebra de hegemonia, né? Isso aí poderia trazer ainda mais consequências. Não que o dólar esteja ameaçado, inclusive até a gente trouxe o Will falando sobre essa possibilidade aí naquele encontro anual da Berkshire Hathaway, né? Que o dólar é sim tido como uma reserva de valor. Quando tem algum problema nas economias globais, o dólar ele é, né, o bote salva-vida ali junto com o ouro, que a gente tem visto bastante movimentação de compra pelo metal precioso, mas o dólar é, sem dúvida, a moeda forte, a moeda reserva de valor, e que o mundo inteiro olha para o dólar com essa finalidade. Mas uma possibilidade de qualquer calote na dívida americana poderia trazer repercussões negativas para a economia do país, para a moeda. Sim. E, consequentemente, para países emergentes como o Brasil também. Felipe, só porque eu falei, né, que isso aconteceu já em outras vezes, só apesar de ser muito considerado improvável, inclusive, esse possível calote na economia americana, trouxe aqui os dados mais detalhados. As autoridades internacionais já têm repercutido justamente essa situação. Só para a gente frisar aqui, foram 78 vezes que essa situação aconteceu lá nos Estados Unidos desde 1960, né, quando foi-se então criado ali, estabelecida pela primeira vez no Congresso americano, durante a Guerra Mundial, o limite, né, durante a Primeira Guerra Mundial, um limite ali, um teto, né, de limite de quantidade de dinheiro, inclusive, que o governo federal pode tomar emprestado, né? Então, o Congresso elevou isso 78 vezes já desde 1960, 78 vezes durante os mandatos de presidentes republicanos e democratas. E essa situação, mesmo sendo considerada ali meio que remota, vamos dizer assim, de acontecer, isso tem já trazido repercussões dessa situação. A própria diretora da Agência de Espionagem dos Estados Unidos, ela alertou os legisladores que Rússia e China vão aproveitar muito dessa situação, caso isso venha a acontecer, onde os Estados Unidos estarão então ali à beira de um abismo fiscal. Ela destacou que os dois países tentariam destacar, na verdade, o caos dentro dos Estados Unidos, como se eles não fossem capazes de funcionar de um modelo, de uma forma, de um modelo de democracia, o que traria, então, muitas incertezas globais, principalmente sobre o valor do dólar americano, das instituições, inclusive, aí, né, levando a volatilidade da moeda. Vale destacar, inclusive, né, que esta leitura desta responsável pelas agências de espionagem aí do governo
governo dos Estados Unidos não trouxe especificamente, viu, Felipe, se ela ouviu, ela, não, né, estou personalizando ela, a pessoa aqui como a diretora, porque ela que trouxe esta sinalização durante algumas reportagens. Se realmente, né, durante esses serviços de inteligência americana, se foram ali descobertos algumas, né, manifestações de outros países sobre este assunto. Mas ela traz ali com uma grande preocupação a imagem que principalmente Rússia e China vão ter dos Estados Unidos ou estão tendo dos Estados Unidos diante deste assunto que pode, sim, trazer aí uma visão deturpada da economia maior, né, hegemonia aí da economia americana. Ô Paula, só lembrando que amanhã tem uma reunião na Casa Branca entre o presidente Joe Biden e o líder do Congresso, Kevin McCarthy, porque eles vão tentar chegar num acordo ali sobre essa questão do teto da dívida, do limite da dívida. O presidente Joe Biden vai receber o presidente da Câmara e também outros líderes buscando aí, né, alternativas ou formas de articular para que não haja esse default na economia americana, né? Então, Biden, a gente sabe que está pressionado aí, né, para separar essa questão aí do limite da dívida ou cortar gastos. Então, existe essa reunião que vai acontecer amanhã na Casa Branca. As apostas, né, pelo menos o que tem sido dito lá na mídia americana, é que isso talvez não chegue a lugar nenhum, que vai continuar esse impasse. As expectativas de resolução desse problema com essa reunião ainda, né, as expectativas são remotas, mas mesmo assim mostra que há essa conversa, esse diálogo, essa possibilidade de abertura de reunião para tanto Biden quanto os líderes congressistas cheguem a algum lugar, né? Porque essa possibilidade de um default já está trazendo e pode trazer ainda mais consequências negativas para a economia americana. Biden diz que planeja manter sua promessa de não negociar o teto da dívida, argumentando que isso poderia abrir um precedente perigoso, permitindo que os republicanos mantivessem a economia do país como refém dos seus resultados políticos preferidos. Paula. Felipe, ponto importante, vamos continuar acompanhando, até porque traz muito mais uma repercussão do desgaste, né, desta situação, do que, na verdade, muitos acreditam que possa realmente acontecer, que os congressistas não deixariam, na verdade, isso ali acontecer, mas traz ali, sim, um desgaste em relação a esse poder, né, que o próprio Joe Biden disse que não vai haver essa negociação. A gente citou aqui no Brasil mais cedo, né, a questão toda ali do impasse de pautas importantes serem aprovadas no Congresso, que Lula quer fazer esse tipo de negociação. Vale lembrar que a política é política no mundo como um todo, né, Felipe? Que isso também acontece com essa mesma pressão dos congressistas em negociar com o presidente lá nos Estados Unidos, Joe Biden, que então diz aí que não vai haver esse tipo de negociação, que ele realmente, isso traria ali precedentes para que, né, essa situação voltasse a acontecer mais vezes. E isso, segundo a visão de Joe Biden, não seria seria inadmissível, né, na verdade, esse tipo de situação por parte dos congressistas, trazendo muito mais pressão. A gente está vendo aí falas da Janet Yellen, das personalidades do próprio governo, trazendo aí essa grande preocupação, como isso sempre aconteceu, expondo inclusive na mídia ali como forma de pressão para os congressistas.